Gente, o Aubrey, ele deixa as cartas caírem. O que é que vocês viram nisso aí? O Aubrey deixa as cartas caírem. Que tipo de amante era o Aubrey aí, né? Então, ele. A história, né? Você sabe, né? Que o Grant vai deixar a Fiona, eles dirigem até o sanatório, até a casa de repouso, que é a Meadow Lake. No caminho, eles vão lembrando como é que era a antiga Meadow Lake, é, e pensando que talvez essa nova Meadow Lake é muito parecida com a antiga, mas talvez não é tão parecida assim. É, então eles vão no caminho passando algumas coisas de memória, e isso gera uma dúvida, pô, como é que pode? Tipo, como é que ela lembra disso? Coisa que eu mesmo não lembro, tá, né? E aí quando ele chega lá, a regra é a seguinte, você tem que deixar, né? Você tem que deixar a interna aqui e não pode visitar por 30 dias, é a regra. Por que é que não pode visitar por 30 dias? Porque, às vezes, assim, se visita antes, o interno chora, se emociona, pede para voltar, diz que não quer ficar, e aí você acaba cedendo aquilo ali, você acaba cedendo a essa pressão ali emocional, afetiva, esse apelo, né? Só que quando o interno volta para casa, o problema permanece, as dificuldades de cuidado e tudo, né, eles permanecem. Então, assim, tem 30 dias, como a Agatha colocou, que é uma forma de adaptação. Então, nesses 30 dias, enfim, o interno, ele passa por várias fases, né, por várias fases. Ele vai se adaptando ali ao novo contexto, né. E aí, depois de 30 dias, o Grant vai visitar, né, a Fiona, leva flores e tudo, né? E a Fiona, ela tá numa mesa com várias pessoas jogando cartas, né? E ela tá muito próxima desse cara, do Aubrey, muito próxima. E ela levanta, vai conversar ali com o Grant, e ela fala assim, ela é muito polida, ela é muito educada, né? Só que a polidez e a educação, ela é uma forma de te deixar mais à vontade, né? Mas a polidez e a educação ela também pode ser uma forma de estabelecer com você uma certa distância, um certo limite. Então, a polidez de Fiona é um recurso que ela tem para manter o Grand a uma certa distância, uma distância segura. Inclusive, uma distância segura o suficiente para que ele não pergunte se ela lembra disso ou daquilo, se ela, se ela sabe quem ele é, porque isso fica em aberto. A gente não sabe se a Fiona está reconhecendo o Grant. Ela está sendo só polida, de maneira formal com ele. E então ela está dando essa atenção para ele, com a educação, com polidez. E o Aubrey, ele vai e derruba as cartas. Então, quando ele derruba as cartas, é uma forma de chamar a atenção. É uma forma de chamar a atenção. É uma forma, assim, de, sabe, de... É uma coisa meio que possessiva, assim, sabe? Então, o Aubrey, ele nunca vai reclamar, né? A gente nem sabe se o Aubrey ainda tem o domínio da fala. Então, o Aubrey nunca vai reclamar verbalmente. Então, o Aubrey ele vai fazer alguma coisa para chamar a atenção da Fiona. Então, em vários momentos em que Fiona e Grant estão conversando, o Aubrey ele faz algum gesto para chamar a atenção da Fiona, e isso resulta que Fiona pede licença ao Grant e volta a dar atenção ao Aubrey, se reaproxima do Aubrey. E é o que acontece nessa questão das cartas. Então, essa cena das cartas, não sei para vocês, mas para mim, sim, e também no filme, é uma cena importante, assim, sabe? O Albert deixa as cartas caírem, que é para a Fiona ir lá em auxílio dele, é uma forma de cortar e de quebrar o diálogo com o Grant, né? E aí, o que vocês acham? Essa questão do primeiro e do segundo andar, a gente também já conversou, né? Que quando o Grant vai deixar a Fiona lá na casa de repouso, o cara explica, né, que o segundo andar é só para as pessoas que estão no estágio muito avançado, né, da demência, né, do declínio cognitivo, né. Só que lá na frente, quando o Aubrey ele volta para casa da Marianne e a Fiona sente falta do Aubrey, a Fiona está deprimida, a Fiona está depressiva, a Fiona não quer comer, a Fiona emagreceu muito, então ela tá num nível de debilidade, assim, sabe, tão grande que existe essa conversa de que talvez ela precise ir para o segundo andar.
Então, quando é que uma pessoa precisa ir para o segundo andar? Quando ela demanda um tipo de cuidado maior, ela está num nível de não autonomia muito maior, entendeu? Então, o segundo andar, ele é visto assim como uma ida sem volta, assim, tipo, não acontece de uma pessoa ir para o segundo andar e voltar para o primeiro. Depois que a pessoa está no segundo andar, é como se, sabe, tipo, o processo se acelerasse, né? Então, o Grant tem muito medo de nesse primeiro contato, o Blake fala, não, tipo, ela não vai nunca pro segundo andar, ela vai ficar sempre no primeiro andar, né? Só que quando acontece do Aubrey ir embora e a Fiona sentir falta do Aubrey, o Grant fica com muito medo da Fiona ir pro segundo andar, e é por isso que ele vai procurar a Marianne, e é por isso que ele acaba fazendo esse sacrifício nobre, heróico, né? De sair com Marianne para ver se a Marianne permite, né, que o Aubrey volte, visite algumas vezes lá a Middle Lake, né? Fabi. Não, e antes da gente entrar nessa questão da ida dele lá para Marianne, essa questão do segundo andar é um outro fator para trazer ele para a realidade que não depende muito dele, né? Porque ele é taxativo no começo lá e ele fala, nunca ela vai para o segundo andar, tipo assim, como se ele pudesse determinar. E quando ele é surpreendido com aquilo, ele toma um choque, né? Porque ali ele vê que é justamente o que você falou, ela não volta mais. E impulsiona ele a agir de uma forma, né, na cabeça dele, de uma forma mais enérgica para tentar resolver a questão dela. Mas eu acho que foi aquele outro sacode, né, de tipo assim, outra realidade e para demonstrar também para gente, né, para ele, no caso, e para gente que está lendo, que é uma coisa que é imprevisível, né, que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né, e para ele ela nunca ia chegar naquele nível ali, ele ainda podia dar as rédeas dessa situação. E aí foi surpreendido com aquela notícia, né. Exato, exatamente. Inclusive, ele até questiona lá, né, o administrador, né? Você me disse isso e agora você está mudando. Tipo assim, o Grant achava que o segundo andar era só para um certo tipo de pessoa, né? E, e realmente parece que está fora ali do controle dele total, né? Por exemplo, a gente falou aqui sobre a, a velha e a nova Middle Lake, né? A universidade, que era esse ambiente em que o Grady, né, viveu algumas fases, né, de relacionamentos extraconjugais. E temos aqui a casa de Marianne, que também é um espaço físico aí muito, assim, muito bem descrito no conto, porque o Aubrey, ele acha que, poxa, olha o estilo da casa da Marianne e olha o estilo que seria a casa da Fiona, né? Então, assim, esse espaço físico, ele também é uma forma do Grady perceber como elas são diferentes, né? Como Fiona e Marianne são diferentes, né? E o Grady diz assim, o Grady compara a Fiona a viver numa miragem e Marianne a morder uma lixia. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. O que é que significa que viver com Fiona é viver numa miragem e viver com Marianne é como morder uma lixia. Vocês chegaram a pensar sobre isso? A primeira questão sobre Fiona é que, gente, a Fiona, assim, a Fiona sempre foi uma pessoa ambígua. Ela sempre foi uma pessoa irônica. Ela sempre foi uma pessoa que gostava de caminhar na ambiguidade, gostava de usar a ironia. A Fiona, ela falava coisas perspicazes e muitas vezes assim a gente não sabia se aquilo era sério ou se era apenas para causar um impacto. Então, por exemplo, a Fiona, quando ela era jovem, ela colocava em casa a Internacional Comunista, não porque a Fiona ela era comunista, mas porque a Fiona ela queria gerar um impacto naqueles jovens que apareciam lá como pretendentes. Entendeu? Então, essa Fiona é uma pessoa que você tinha dificuldade assim, de saber qual era a dela ali. Né? Ela sempre foi isso, e ela gostava de ser assim, ela gostava de ser, sabe, ela gostava de ser imprevisível, de certo modo, né? Então tem uma cena importante também que o Aubrey ele tem um sonho terrível, né, em que
se encontra num lugar em que ele está sendo acusado por várias jovens universitárias feministas, né? E nessa espécie de auditório, né, em que ele está sofrendo essa acusação, ele vê a Fiona lá ao fundo, e a Fiona está cercada de pessoas, e a Fiona está, digamos assim, não só indiferente, mas ela está, tipo, falando coisas que, tipo assim, que como se ela não levasse aquilo a sério, como se tudo aquilo fosse, sabe? Então, tipo, a Fiona, como eu falei, ela era uma herdeira, e ela foi trabalhar de maneira voluntária em um hospital. E ela dizia assim, eu vou lidar com questões sérias, porque a universidade não tem questões sérias, segundo a Fiona. A universidade é um lugar em que as pessoas acham que é uma questão muito séria se você vai ser monogâmico ou não monogâmico. A universidade é um lugar que parece ser uma grande questão, a questão do uso das substâncias. Né? Então, assim, tipo, todos esses grandes dilemas universitários, né, perto de uma pessoa que vai trabalhar no hospital, então eu vou lidar com problemas, entendeu? Eu vou trabalhar com problemas, né? Então assim, tinha isso, sabe? Assim, essa coisa de que ela não levava certas coisas muito a sério, entendeu? E quando ele sai, quando ele sai daquele ambiente universitário, quando ele é forçado a sair daquele ambiente universitário, né? A expectativa era de que não é que a vida ia ficar pior, a vida ia ficar melhor. Eles iam poder lidar com as coisas que realmente importam, que não são essas coisas que os universitários, não são as coisas que ocupavam a cabeça do Brady por muito tempo, entendeu? Mas a Fiona é isso, ela era como viver numa miragem. E agora ele tinha várias dúvidas. Ele falava assim, não, ela gosta dessas brincadeiras. Ela gosta desses faz de conta. Então ele não sabia se ela não lembrava mesmo ou se ela estava jogando. Ele não sabia se o cara realmente tinha sido um amigo dela de juventude ou se ela nem conhecia o cara. Tanto que ele pergunta para a Mariana e a Mariana não sei de nada disso. Entendeu? Então, assim, viver com Fiona é viver numa miragem. É viver, sabe, tipo, com algo que parece ser, mas talvez não seja. Entendeu? Mas que justamente isso desperta um interesse. Ela era uma pessoa super interessante, viver numa miragem, entendeu? Então, ela é essa figura irônica, ela é essa figura que não leva algumas coisas muito a sério, e que ela tem certas características, mas essas características são coisas que ela joga, que ela brinca com isso, né? Enquanto a Marianne mordeu uma lixia, né? Uma coisa mais dura, né? Com um núcleo duro, né? Uma semente dura. E a Marianne não, a Marianne é mais pragmática, a Marianne é mais evidente, assim, a Marianne é mais, né? Gente, a história da Marianne é terrível, né? Vocês sabem disso. O marido dela aplicou um golpe numa empresa, que era a empresa onde ele trabalhava. O Aubrey não é essa pessoa boazinha, não. O Aubrey é um cara que cometeu um vacilo na empresa em que ele trabalhava, entendeu? E ele ia ser pego. Só que ele fez uma viagem, e nessa viagem ele foi mordido, sei lá, por algum tipo de inseto, e ele pegou uma febre, e a, a, a consequência dessa febre foi que ele desenvolveu aí um problema que gerou esse processo de demência, de perda cognitiva dele. Ele não consegue mais andar, né? Ele perde a capacidade motora, né? E aí a Marianne diz assim, muito conveniente, né? Tipo assim, muito conveniente. O cara desenvolveu uma doença em que ele perde qualquer chance de ser responsabilizado na hora em que ele é pego por uma coisa em que ele deveria ser responsabilizado. Só que as consequências dele ter sido pego é que a empresa não, digamos, ele é demitido, mas ele não recebe nada, né? Ele não, entendeu? Então, a situação da Marinha é essa, é de ter um homem, né, que não tem mais autonomia, né, que está inimputável, mas ao mesmo tempo um homem que todos os anos que trabalhou não contam para ele, né, e tudo que ela tem é a casa. Então, assim, o que é que a Marinha faz? Ela cuida dele, cuida do Aubrey, e de vez em quando ela diz assim, eu preciso de férias. E o que é Marinha se dá o direito de férias? É quando ela vai e interna
o Aubrey na casa de repouso. Então, assim, o Aubrey, ele fica na casa de repouso só durante 3 semanas, durante algumas semanas, um mês. O Aubrey, ele fica na casa de repouso nas épocas das férias da Marianne, né? Então, por quê? Porque é um custo alto você manter uma pessoa na casa de repouso. Então, a Marianne diz assim, olha, ela é bem pragmática, né? Assim, o custo que eu teria para manter o Aubrey na casa de repouso seria o custo de perder a casa. E a casa é só isso que eu tenho. Os filhos deles dois estão crescidos. Os filhos deles dois não são filhos próximos, não são filhos assim que, sabe, tipo, mantém contato. Os filhos deles não dividem essa responsabilidade com a Marianne para nada. É tudo mesmo nas costas da Marianne. Então, a Marianne, ela é essa pessoa que se endureceu também em cima desse abandono dos seus filhos, né? Em cima dessa circunstância, assim, de, sabe, de ter recursos limitados e de ter que manejar esses recursos de uma maneira muito, né, sábia, entendeu? Então, quando o Grade propõe, né, que ela deixe, né, o Aubrey lá na casa de repouso, ela diz, não é possível, tipo assim, né? É impraticável. Não, mas eu faço isso por você. Eu vou lá pegar. Você não conhece ele. Você não sabe. Para você botar ele dentro de um carro, você não consegue nem botar ele dentro de um carro. Não é assim, entendeu? Tipo, não é fácil, sabe? Não, e ela tem a experiência que o Grant não tem, né? Porque ela foi caminhando para a clínica, ela ainda foi numa condição que ele não tinha o trabalho que a Marianne tinha com o Aubrey em casa. Então, assim, tanto, e não era nem tão físico, né? Porque ele ia lá buscar, mas ela teria todo o estresse de prepará-lo e depois o pior, como ela ia lidar com a volta dele, né? Como se o Aubrey fosse um objeto que fosse colocar lá perto da Fiona para poder alegrá-la e depois entrega para a esposa lá para ela sofrer as consequências daquilo tudo. Assim, eu achei fantástico, porque foi nesse trecho aí que eu modifiquei meu pensamento com relação a ela. Falei, tá certíssima. Então, assim, ela tinha um domínio da situação ali e já antevia as consequências. Assim, isso é resultado de uma pessoa que cuida, né? Que estava ali cuidando sozinha, que ela fala lá da questão da nora e do filho, né? Ela também está num abandono, porque ela não tem a nora e o filho ali ajudando ela, sobrecarregada e se sobrecarregar ainda mais, né? Então, assim, muito prático para ele lá, naquela busca dele lá de redenção, que eu também, né? Pode ser que seja isso. Com E certeza me parece movido né? mais por culpa É, do que por um senso assim de responsabilidade mesmo. é, Ele é a figura mais. eu acho que quando ele narra as razões para ele trair, que ele também foi muito prático e racional, né? E a gente não sabe como essas traições bateram para ele, né? Para Fiona, a gente não sabe, não tem a visão dela. Então, assim, eu acho que como ele foi muito prático ali, justificando as ações dele, todo um contexto quase mundial, global, levando mulheres para se jogarem lá na universidade atrás dele, eu acho que ele raciocinou muito também em relação a Fiona ali e aquele contexto que ela estava ali. Então, acho que foi meio que, eu não sei, eu acho que nessa parte eu não tenho elementos para saber, ou eu não refleti direito sobre isso, mas eu acho que tem esse misto ali de E culpa. assumir um pouco, vamos tentar reparar um E, pouco da culpa. não, como você disse, o Brand, ele é alguém que. Pronto, a segunda questão, né? De qual ponto de vista o conto, né? Ele é narrado? Do ponto de vista do Grant. É, Então, assim, tem uma autocondescendência que, para a é, gente, às vezes, é nojento. Assim, ele falando, sabe? Ah, a gente vivia um clima que é, parecia assim, nós vivíamos em uma epidemia em que as pessoas corriam para se contagiar. Ele está falando do movimento de revolução sexual dos anos 60 e 70, entendendo? Então, tipo assim, ele diz assim, que todas as pessoas de 60 a 17 anos, 18 anos, queriam fazer parte 16. daquela libertação, né? Então, ele sempre usa... E só uma coisa, eu acho assim, muito irônico, gente. O Alô? Grande, ele diz assim, né, sobre as suas infidelidades. Ele fala assim, inúmeras vezes eu dei às mulheres, né, assim, uma percepção de que elas eram desejadas ou de que elas estavam vivendo um romance. Enfim, ele dizia assim que ele muitas vezes mexeu com o orgulho e com a fragilidade das mulheres
né? Mas que, na verdade, ele oferecia mais do que qualquer coisa que ele realmente sentisse, entendeu? Ele oferecia mais do que qualquer coisa que ele realmente sentisse. E lá na frente, ele coloca, ele recebe um telefonema da Marianne diz que vai ter uma festa, um salão, e chama ele para acompanhá-la e diz assim, né? Ela manda só um recado na caixa de mensagem, assim, olha, se você não tiver afim, você nem responde, de boas eu vou entender, entendeu? E ele vai e topa sair com a Marianne, entendeu? E aí a ironia da coisa é essa, porque assim, ele, para fazer o bem por Fiona, ele vai fazer uma coisa que ele sempre fez, que foi, né, digamos assim, entrar dentro de uma dinâmica extraconjugal para oferecer mais do que qualquer coisa que ele realmente sentisse. A gente não sabe se ele sentia atração por Marianne, mas ele vai fazer esse jogo, porque é um jogo que ele já que ele estava acostumado, assim, é um sacrifício, mas não é esse sacrifício todo, sabe? Tipo assim, sabe? Vocês percebem a ironia é um sacrifício, mas não é esse sacrifício todo, Agatha? Vocês me ouvem? Eu pensei estar com um problema aqui com o fone. Eu cheguei até a falar algumas coisas brevemente, não sei se vocês ouviram, pelo visto não. Tá, enfim. Na verdade, eu fiquei com a impressão de que ele sentia, assim, uma atração por ela, não, assim, uma loucura, né? Mas ele chegou até a fazer alguns comentários sobre o físico dela. Ele repara que ela tem o quadril muito largo em relação à cintura, né? Então, ele e também fala dos seios dela. Sim, ele sempre tá nessa... Podem continuar. De fato, o Grant, ele se mantém atento nessa parte, né? Erótica, sexual, ali, ele se mantém atento e realmente a Marianne não passa despercebida ali por ele. Realmente. Gente, e para finalizar. Marcelo, e aí entra um pouquinho naquela questão que você falou, né? Tem a gente não sabe quais foram o que eles traçaram durante a vida, porque essa questão de fidelidade, eu acho que vai muito do que hoje em dia, né? Vai muito do que o casal acorda, né? Acho que hoje em dia está assim, né? As pessoas têm mais liberdade para ver. Então, assim, ali tem essa característica, essa separação, né? Ele teve essa infidelidade dela, contra ela, que a gente não sabe como ela processou isso, a gente não tem a visão dela. E tem essa questão da lealdade com ela, né? Porque, assim, mesmo nos caminhos tortos lá que ele traçou ao longo da vida e até agora, nesse finalzinho, ele persistiu, né? Ele realmente não a abandonou nesse final, né? Até onde o livro mostra, ele estava ali. Você teve uma hora que fala assim, quando ela fala para ele, você podia ter entrado no carro e ter ido embora. Assim, na verdade, ela nem chega a dizer que ele teve vários momentos que ele podia ter abandonado. Não, ele teve só um, né? Ele podia ter abandonado ela naqueles momentos lá de bilhetinho, aquela coisa toda, naquele processo todo. Mas no carro ali, quando ele deixa ela, ele já podia não voltar. 30 dias depois, ela já estava outra. Depois, e ela já nem lembrava dele, e ele continuou persistindo, e ele estava se sentindo um stalker, ele estava se sentindo, sabe? Sim. E às vezes achava que estava incomodando. Ele tendo dedos com a Christie, porque ele não podia perder o canal de comunicação, né? Ele virou, inclusive, ele dizia o seguinte: não, eu sou um pesquisador da universidade na área da sociologia ou da antropologia, estou fazendo só um trabalho aqui investigativo. Então, assim, ele ficava nessa posição, assim, de ser uma testemunha a uma certa distância. E aí tem um momento, por exemplo, que ele está aqui no sofá e ele está mais uma vez ali nessa posição de ser uma testemunha distante, né? Sim. E aí tem um adolescente que fica ali, porque, assim, às vezes as famílias levam o adolescente, mas o adolescente não queria estar ali. Não. O saco está ali, nem acredita que há nenhuma mais conexão, nada. E aí ele conversa ali com aquela adolescente ali, tudo, ele percebe isso, assim, sabe que ele está nessa posição dessa adolescente, assim, da pessoa que está perdendo a crença na conexão, de não achar ainda essa conexão. E é um conto tão curto, né? Mas que ficam essas informações assim complexas, porque quando a gente começa a descobrir que ele traía,
e consistentemente, que eram várias vezes, você já faz, eu como mulher, eu como monogâmica, eu como casada há 20 anos, você não tem como não pré-julgar. Você julga uma pessoa que trai uma esposa que está há 50 anos com ele, né? Que já vinha traindo há um tempo. Mas, e não justificando isso, mas você vê que todo ser humano tem um outro lado, porque a primeira coisa que você vai pensar é nisso. A primeira oportunidade que tiver que ela der trabalho, ele vai mandar embora, ele vai se desfazer, ele não precisa disso, ele é o coroão, entendeu? O professor universitário aposentado, ele tem as características dele, ele tem o charme dele lá, a Mariana já está dando mole para ele de novo, outra mulher já chegando. Então, assim, é fácil você pensar que seria muito cômodo para ele deixá-la lá. E eu achei muito profundo quando tem aquele finalzinho ali, que ela fala sobre isso, né? Sobre deixar. Você poderia ter me largado, né? Você poderia ter me largado. E ela usa a palavra largado 2 vezes. Eu acho que eu vi muita sinceridade quando ele fala nem pensar. E eu acho que é nesse momento aí que tem essa distinção entre fidelidade e lealdade. Eu penso que é mais ou menos por aí, assim. Você acha, então, que ele foi fiel? Ao contrário. Não, eu acho que a gente não tem muitos Sim, não, elementos, tá, né? desculpa, eu que me Mas perdi. Realmente, entendi. Ele eu foi acho leal até o final. eu acho que houve uma lealdade ali que extrapolou um pouco a questão do amoroso, né? Uhum. Porque eles só tinham um ou outro, né? Só tinham os dois. E eu acho assim, quando ela recobra a memória lá no final, a primeira coisa que ela falou para ele, depois que ela fala ali da questão do livro, foi isso, de não ter sido abandonada. Né? Eu acho assim, eu não sei como é que um casal que está 50 anos junto já está vivendo. O que está mantendo esse casal vivo? É amor ainda? É companheirismo? É o quê? Não sei, mas ele estava ali, seria muito simples para ele deixá-la lá. Não que se justificasse, eu não acho que justifica, mas ela já estava, inclusive, com uma outra pessoa. Não que ele teria que deixá-la lá porque ela já estava ainda envolvida emocionalmente com uma outra pessoa, mas houve da parte dele, eu acho que a cadência da história ali, naquele finalzinho, eu achei que foi muito intenso. E quando ele fala nem pensar, eu achei que foi muito forte. Eu achei que ali que teve uma lealdade dele de estar lutando por ela ali, entendeu? Por um monte de razões que a gente não vai saber qual, mas ele realmente ele não ia deixá-la ali, ele não ia abandoná-la ali, entendeu? Tanto que ele volta, né? A única dúvida minha do conto é se o Aubrey estava lá. Tava, né? O que você achou que estava? Porque ele fala, você lembra? Eu tenho uma surpresa, você lembra do Aubrey? Então, assim, eu acho que ele buscou todos os recursos. Meio tortos, como o Marcelo falou aí, justificando lá uma saída com a mulher para poder meio que fazer bem, mas ele buscou os recursos ali para não abandoná-la. Então, assim, eu achei muito forte aquele nem pensar dele ali. Gente, o Grant, ele é um intelectual, né? É. Ele é um intelectual das áreas das humanidades. E ele tem uma culpa. Só que essa culpa não é exatamente pela infidelidade, mas sim ele tem uma culpa como intelectual de não ter percebido a mudança dos ventos, digamos assim, ideológicos. Ou seja, ele não só ele é um intelectual, como ele também é um garanhão, por assim dizer, né? Ele é um homem que, durante toda a vida, se dispôs para viver aventuras, né, eróticas e amorosas e romances e etc, né? Tudo justificado na cabeça dele, né? Isso, então assim, não, ele não se via como, eu que estou conquistando, ele se via como o objeto do interesse dessas mulheres. E então, assim, o que é que essas mulheres se interessam? Por que elas se interessam? O que é que elas estão buscando? Então, por exemplo, num primeiro momento, ele diz assim, eu fui alvo do interesse dessas mulheres, porque eram mulheres já casadas que vinham para a universidade para incrementar a cultura. E eu era essa figura, entendendo, que colaborava com o interesse prévio. Não era o interesse da minha pessoa, era o interesse desse incremento cultural. Ele e o professor de literatura inglesa, né? Porque elas tinham nichos. Isso, entendeu? Então, assim, você vê que é isso, né? Que ele se sente, eu fui ativamente uma pessoa que busquei. Aí a segunda onda, que é uma onda que ele fala que o perfil universitário era das mulheres mais jovens, que estavam dentro de um contexto de revolução sexual, e essas meninas, segundo ele, praticamente entravam na sala declarando o seu interesse no que nisso, assim, sabe? Sem, entendendo?
sem muito, entendeu? E então assim, ele reflete dizendo assim, cara, tudo bem, eu não sou perfeito, né? Mas ninguém nunca me demandou ser perfeito, ninguém nunca me demandou esse tipo de comportamento, né? Então tudo que ele tinha que ter era em termos relativos. Por exemplo, em termos relativos, ele viu vários colegas abandonando, né, as suas esposas para ir viver de uma maneira miserável, viver em uma casa pequena, num lugar que não tinha nem sequer uma cama para dormir no chão, com uma jovem dessa metida a hippie, entendeu? Então, assim, ele diz que viu vários colegas entrar nisso e viver uma vida, sabe, totalmente sem responsabilidades e, ao mesmo tempo, sabe, e com isso esses colegas abandonaram suas famílias, suas esposas, seus filhos e foram viver isso. Então ele dizia assim, poxa, eu nunca fiz isso, e nunca quis fazer isso. Ele não tinha filho com a Fiona. Eles não tinham filhos, eles tinham 2 cachorros, né? E ele nunca disse que nunca se sentiu tentado a isso, né? Aí o problema é o seguinte, a terceira onda, gente, a terceira onda, que é uma onda que não é mais a da revolução sexual, mas é uma onda já dos anos 80, que é uma onda, assim, do feminismo universitário que questionava os homens em relação aos gestos de cuidado, gestos de responsabilidade. Então, assim, o cara, ele teve lá o caso extraconjugal, primeiro que ele já estava errado por causa que tinha uma mulher que estava sendo traída. E segundo, que ele não trate bem, não, a amante, com todos os cuidados e zelos e demandas. Não era mais uma demanda só sexual e erótica, era uma demanda também de tratamento. Tinha que ter um desfecho que fosse um desfecho humanizado, sabe? O que é um desfecho humanizado? Tipo assim, se a pessoa sofreu eu sofri, quero me matar. E acontecia isso, eu quero me matar. Ele sonhou com isso, ele sonhou com uma jovem que mandava uma carta dizendo que ia se matar, entendeu? Então, assim, era esse tipo de pesadelo que ele tinha, que na verdade era o pesadelo dos novos tempos, desse contexto que ostracizou ele e a família dele. Porque quando essa menina colocou lá, junto das amigas delas feministas, colocaram na porta da sala dele, na porta dele de professor, no escritório dele, colocaram lá uma pichação, entendeu? E ninguém disse nada. Mas, assim, ele deixou de ser convidado para alguns lugares, algumas festas ele já não era mais convidado, e ele sofreu uma espécie de cancelamento, que é o nome que nós damos hoje, né? E, assim, alguns amigos dele, da Fiona, já não chamavam na ação de graças, entendeu? Então, não é que ele primeiro perdeu o cargo, ele primeiro foi ostracizado socialmente, foi cancelado socialmente. Entendeu? E a culpa que ele sente é a culpa de não ter compreendido essa mudança na atmosfera intelectual e ideológica. Entendeu? Então ele sente isso. Tipo, quer dizer, tem pessoas que estão aí mais dispostas a cobrá-lo, né? Por uma suposta infidelidade a Fiona, e a Fiona achava que essas pessoas que eram as pessoas que realmente faziam mal a ela, que faziam mal ao Grant, que faziam mal à família, que faziam, entendeu? Eram essas pessoas que realmente, entendeu? Então, a posição da Fiona foi de achar que tudo isso era muito exagerado, que tudo isso era exagerado de uma maneira que não fazia sentido, entendeu? E acolheu o cara. Ela acolheu o cara. Ela disse, olha, a gente tem essa casa, tu não precisa desse emprego, tu não precisa desse emprego, entendeu? Eu tenho uma herança, meu pai deixou o suficiente, foram viver na casa dos pais dela, num lugar mais afastado, não precisava mais ficar naquela universidade, entendeu? Então ele dizia assim, olha, as feministas, essas jovens feministas, elas me fizeram um favor. Que favor, né? Um favor, ele diz assim, né? Isso aí dava muito trabalho para valer a pena. Viver aquela vida dava muito trabalho para valer a pena. Elas me fizeram um favor. Qual foi o favor? O favor de sair disso antes de eu colocar aquilo que realmente importa na minha vida a perder. O que é que realmente importa na minha vida? A relação com a Fiona. Agora, assim, a relação da Fiona importava para ele, mas esse gesto dela acolher, digamos assim, reforçou isso. Que eu vou lembrar, ele é um cara
de origens sociais muito mais humildes, entendeu? E aí o ambiente elevado que ele tinha, que era esse ambiente intelectual e universitário, ele foi ostracizado, entendeu? E a esposa acolheu. Então, assim, antes dele não abandonar ela, ela não abandonou ele no momento crítico, entendeu? No momento crítico. E, gente, assim, aquela mulher que escreveu o conto da Aya, qual é o nome dela? Margaret, qual é o nome? A Atwood, né? A Atwood, né? Elas eram muito amigas. A Alice Walker era muito amiga da Margaret Atwood, né? E a Margaret diz o seguinte, né? Ela diz que existe uma certa dinâmica nas relações entre homem e mulher, né? Que na época delas, das mulheres que nasceram na década de 40, das mulheres que nasceram na década de 30, né? Então, assim, uma mulher ali com seus 30, 40, 50 anos, às vezes tinha muitas dúvidas, assim, se aquilo ali ia continuar, o casamento, no caso, né? Então, tem várias partes, assim, no conto que você repara isso, assim, tipo, esse casal ainda tinha intimidade, mesmo depois de 50 anos, eles ainda tinham intimidade, né? Eles tinham um momento ali, antes de dormir, afetuoso, entendeu? Por exemplo, a Marianne, né, que nem a Agatha falou, o cara olhou pro quadril da Marianne, tipo assim, pô, a mulher que já tá com 70 anos, eu recebi esse olhar, tipo assim, pô, isso faz quanto tempo, gente? Uns 7 anos que eu não recebo um olhar assim, entendeu? Tipo assim, isso aí meio que, eu falei 7 anos, eu tô sendo otimista, entendendo? Assim, mas as dinâmicas são assim, sabe? As dinâmicas de expectativas, de desejo, sabe, de tudo, entendeu? Então, o que a Margaret Atwood diz é o seguinte, né? A Atwood não está comentando o nosso conto, ela está comentando o que foi a vida da Alice Walker. Ela diz o seguinte, olha, na relação entre homem e mulher existem, digamos assim, também um pouquinho de relação de poder, né? E que muitas vezes a mulher está numa situação de desvantagem. Vocês percebem isso? Então, tipo, pelo menos naquela época, 30, 40, então, assim, essa coisa do abandono e etc. Então, assim, sempre existe um pouco esse horizonte. Então, assim, o fato de que o Grady, ele foi esse cara que sofreu essa perseguição, é como se possibilitasse equilibrar o jogo, entende? Tipo assim, equilibrou o jogo. Assim, não é que ela tinha medo de ser abandonada, ele também tinha medo de ser abandonado, entendeu? E aí esse medo de ser abandonado meio que cria um vínculo, assim um companheirismo mais forte, uma coisa que vai até o final, que foi o caso deles dois ali. Tipo assim, para ele, perder a Fiona era uma coisa que quem me abraçou, quem me acolheu, quem ficou do meu lado, entendeu? Para ele, assim, é um horizonte terrível, 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 terrível. Então, o que é que vocês acham disso? Vocês acham que tem um pouco isso, assim, o companheirismo, a lealdade, a parceria que o Grande demonstra, na verdade, foi construída bem antes, dentro de um jogo que se equilibrou, em que ela própria não deu importância a certas perspectivas, ela própria achou aquilo ali exagerado, desmedido, injusto. Gente, tem uma parte do conto que o Grande, ele diz assim, que ele passou muito tempo se sentindo um cara injustiçado. Ele passou... Não tem, gente, uma parte do conto que ele diz assim, depois que o senso de injustiça diminuiu um pouco, aí ele percebeu que aquelas jovens feministas, junto daquela moça triste, aquela moça depressiva, essa é uma pessoa que não aguentou um caso que não conseguiu seguir em frente, tipo assim, o cara prefere ficar com a esposa dele. Aí ela, não, mas aí também, tipo, não dá para continuar vivendo assim, entendeu? Então a mulher queria se matar, entendeu? E aí as amigas, por solidariedade, né, acharam que ela não merecia estar vivendo um sofrimento tão grande e tudo. Então, assim, acharam que a melhor forma de ser solidária era atacando o cara, entendeu? E ele se sentia injustiçado, porque, tipo, não era assim antes. Ele coloca assim que antes existia por parte das amantes quase que uma gratidão, assim, sabe? A gente curtia uma coisa juntos. Não tinha essa coisa de que você é o responsável, você é o culpado. Não. Tipo, a gente buscou isso juntos, assim, não tinha essa coisa de... Não tinha essa infantilização, digamos assim, sabe, gente? Era uma coisa que
E o Grande, por sua vez, ele é infantilizado. Em que sentido? Tipo assim, ele... Porque os homens, às vezes, são muito assim, eles nunca acham que são os responsáveis, né? Então, as coisas aconteceram, era o clima, foram elas que buscaram, elas que fizeram, ele apenas respondeu, entendeu? E agora ele tá num contexto que esse jogo se inverteu, entendeu? Que não foi elas que buscaram, eu que sou responsável por tudo, por ter permitido, por ter aceitado, por ter topado, por tudo, por ter finalizado, por ter seguido em frente, por tudo, entendeu? E esse peso enorme de ser responsabilizado não é uma coisa que ele está acostumado, é uma coisa que acho que ele nunca se acostumou, e ele sente só o quê? Só sente que está sendo injustiçado, entendeu? E Eu aí, não me recordava dessa parte, não, mas é isso mesmo que você está falando. E isso reflete até na dinâmica dele com o Aubrey, né? Dele achar que seria tão simples como ele achava que eram os casos dele lá. Ele foi preciso a Marianne despertar ele para tudo que ia causar no relacionamento dela com o Aubrey e na própria cabeça do Aubrey, né? Acho que na cabeça dele, depois de você estar explicando isso daí, o Albert teria que reagir como ele esperava que as amantes dele reagissem lá, né? Não tivesse as implicações que tem quando você está se envolvendo com qualquer pessoa de uma forma emocional, não precisa ser sexual, emocional, que ali tinha emoção envolvida, sentimento envolvido, né? Não sei em que nível, né? Se estava muito raso ou não, porque, como a Christie falava, eles pegam, né? Uma pessoa, eles pegam uma emoção, um sentimento, né? mas parecia, num primeiro momento, parecia uma coisa muito forte, né? Muito Tipo, forte. ela vai morrer, ela ia morrer, ela não estava comendo mais, ela estava deprimida, É. pensei que era uma coisa assim. Sim, até quando ela estava bem, né, já demonstrava ser uma coisa forte a interação deles ali, né, a rotina que eles criaram ali, né, e aquela despedida dele foi dolorosa, né, a beça quando ele soube que ia sair o Aubrey, foi muito doloroso, essa parte final do conto é bem dolorosa. Muito, muito.